Cá estamos nós, pela graça de Deus, na continuação deste estudo maravilhoso da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 10 e 11. E eu gostava de relembrar como é que termina o versículo 10 e começa o versículo 11. Na semana passada falamos acerca disso. Hoje voltamos outra vez a falar muito sobre este assunto. Este assunto é de veras muito importante. E o apóstolo diz na parte final do versículo 10 que ele diz: para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado como foi confiado. Portanto, o apóstolo, e atenção, isto que é muito importante, o apóstolo fala aqui da sã doutrina, que é conforme o Evangelho da glória que lhe foi dado a ele. É importante nós termos bem a noção de que há na Bíblia doutrina sã que não é a sã doutrina para nós hoje, que não é a sã doutrina de acordo com o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, ok? Isto é muito importante. Mas eu vou procurar hoje fazer uma abordagem que eu espero possa ajudar a ver melhor esta situação e o quão perigoso é escorregarmos nesta situação. Bem, vocês têm a noção que o diabo tem uma Bíblia? O diabo tem uma Bíblia. Eu repito outra vez. O diabo tem uma Bíblia. E aí vocês pensam assim: o que é que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso não é que ele tenha uma Bíblia que ele tivesse inventado. Ele tem uma Bíblia igual à nossa. Ele usa a nossa Bíblia, a Bíblia de Deus. Assim como eu tenho aqui uma Bíblia, ele também tem, exatamente igual. E nós temos que ter muito cuidado. E temos que ter muito cuidado com isto, porque já... o Charles McIntosh, eu até tenho publicado ultimamente no meu mural no Facebook vários artigos dele, do Charles McIntosh, que tem coisas tão boas. É aquele homem que viveu em 1800 e tal, parece que viveu hoje, parece que vive hoje. E ele diz coisas admiráveis sobre a palavra de Deus. E quando ele escreve sobre o Levítico no capítulo 16, sabem o que é que ele diz? Ele diz isto: o diabo nunca é mais diabólico do que quando aparece com a Bíblia na mão. Sabem quando é que o diabo é mais diabólico? Não é quando ele traz uma forquilha que os homens inventaram, que ele não tem. Não é quando ele traz uma cauda e uns chifres, que ele não tem. É quando ele traz na mão a Bíblia. Ele nunca é tão diabólico como quando traz na mão a Bíblia. Dizia McIntosh, e dizia muito bem. Numa linha de pensamento semelhante a um homem de Deus da atualidade, que maneja bem a palavra da verdade, disse isto: não basta ser bíblico. Repito, não basta ser bíblico. É preciso ser dispensacional necessariamente. Nós temos que ser dispensacionais. Não basta sermos bíblicos. E quando a gente diz que temos que ser dispensacionais, é fazer aquilo que o apóstolo está aqui a dizer. É ver qual é essa doutrina de acordo com o Evangelho da glória que lhe foi dado. Ou seja, temos que manejar bem a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade, que é a Bíblia, fala em doutrina, em muito sítio. E quando a Bíblia fala aqui, essa doutrina está-se a referir a essa doutrina? Ou está-se a referir a uma doutrina específica, que ele é tão específica que ele diz conforme o Evangelho da glória como foi dado? Olha, sabem de uma coisa? Se vocês forem à Bíblia e forem, por exemplo, a Provérbios no capítulo 4, versículo 2, lemos assim. Estamos em Provérbios, ok? Provérbios. Salomão, Provérbios. Diz ele assim: pois dou-vos boa doutrina. Temos aqui sã doutrina. Doutrina sã. É esta sã doutrina que o apóstolo está-se a referir aqui em Timóteo? Pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Temos que andar de acordo com aquela lei? Mas era a sã doutrina então. Mas não é essa doutrina que o apóstolo Paulo fala. Atenção. O facto de uma coisa ser bíblica não quer dizer que seja atual. E, portanto, não basta sermos bíblicos, temos que ser dispensacionais. Muito bem. Eu podia continuar mais ao longo dessa linha, mas vou avançar. Ambas as declarações, tanto de McIntosh como deste outro crente da atualidade, ambas as declarações, repito,
falam da ideia de que a Bíblia pode ser mal usada. A Bíblia pode ser mal utilizada. E, lamentavelmente, infelizmente, é o que nós mais vemos na cristandade e no meio das religiões chamadas cristãs. É usarem a Bíblia erradamente. Usarem-na mal. É fácil as pessoas, por exemplo, dizerem assim: epá, um pouco de Bíblia é melhor que nada. Alguns até dizem assim: um pouco de Bíblia é melhor que nada. Bem, se o pouco da Bíblia que eu me estou a referir for tirado do seu contexto bíblico, pode causar grande dano, mesmo apesar de ser pouco. Atenção, preciso muito cuidado. Volto ao que disse no início: o diabo tem uma Bíblia. E sabe de uma coisa? Olha, alguns também têm, né? Eu tenho, por exemplo, está aqui, certo? Alguns também podem dizer: eu também tenho. Só que não a usam. Mas ele usa. Ele usa a Bíblia. E lamentavelmente muitos crentes que dizem que têm uma Bíblia não a usam. Não a leem, não a estudam, não a pregam, não falam dela aos outros. Mas ele usa a Bíblia. E eu, relativamente, quero dizer o seguinte: sabem que quando ele um dia, o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra e tinha ido para o deserto durante 40 dias e 40 noites que ele não comeu nem bebeu, sabem que o diabo apareceu diante dele e falou com ele? E o diabo falou-lhe da Bíblia, citou-lhe a Bíblia. Ele tem a mesma Bíblia que Jesus tinha e que eu tenho. Ele tem a mesma Bíblia e ele fala da mesma Bíblia, só que mal manejada. Mal manejada. Em Mateus, no capítulo 4 e no versículo 6, eu não vou entrar em detalhes, vocês já ouviram muitas mensagens sobre isso, mas em Mateus 4, 6 nós lemos assim: disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, disse ele, porque está escrito. Ele citou a Bíblia. E alguém podia dizer assim: então, mas ele está na Bíblia, não está? O diabo está certo, ele não está a citar a Bíblia. Uma pessoa pode citar a Bíblia e estar errada. E o diabo estava a citar a Bíblia e estava errado. E há muita gente a citar a Bíblia, mas está a citá-la mal. Porque ele citou: aos teus anjos te dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Só que ele deixou de fora. Está no Salmo 91, se não estou em erro. Se eu errei, vocês vão me perdoar, mas acho que é no Salmo 91. Aliás, eu posso confirmar isso. Salmo 91, versículo 11. A passagem diz que o Senhor seria guardado em todos os seus caminhos, incluindo este agora. Mas ele não citou isso. Em todos, incluindo aquele em que ele estava a tentar fazê-lo cair. Bem, nós temos ensinamentos encontrados em Levítico sobre a alimentação. E Deus em Levítico é Bíblia. Eu cito o que está na Bíblia. Não poderás comer carne de porco, por outras palavras. Não poderás comer carne de coelho, por outras palavras. E podia citar a lista, entrando nos crustáceos, que o pessoal gosta tanto. Está na Bíblia. Não podes comer isto, não podes comer aquilo, não podes comer aquilo, não podes comer aquilo. Está ou não está? Aquilo não era doutrina sã? Era. Não foi Deus que disse para não comerem aquelas comidas? Foi. E o que é que o apóstolo Paulo tal? É quem foi dar a sã doutrina agora. De acordo com o evangelho que ele recebeu da glória, o evangelho da glória, e que lhe foi dado a ele, o que é que ele diz? Chama essas doutrinas, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vamos lá ver que é para vocês verem, está um pouco mais à frente. 4:1 lemos assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. O que são doutrinas de demónios? Ele depois explica quais são. Homens que falam mentiras, tendo que autorizar a sua própria consciência, proibindo o casamento
E notem, e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os seus fiéis. Estar hoje a dizer, não podes comer isto, não podes comer aquilo, é a doutrina de demónio. E é bíblica. Já esteve em vigor, mas não está mais em vigor. Porque a Bíblia diz, e o apóstolo é muito claro, foi o Evangelho da Glória que o Senhor lhe deu, disse-lhe que estes manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, e aqui é que está o problema, é que muita gente não conhece a verdade, não estuda a Bíblia, não a maneja bem, podem ser comidos desde que sejam usados com a ação de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, agora. E não há nada que rejeitar, agora. Sabem como uns anos poucos atrás, o apóstolo Pedro desceu um lençol dos céus para ele com muitos animais e répteis, animais imundos, e Deus disse-lhe, mata e come, Pedro. E ele disse, como é que eu posso comer uma coisa comum e imunda como esta? Ele conhecia a lei, mas Deus estava a mudar a lei. E quem não entender na Bíblia que há mudanças na Bíblia, até da alimentação, não vai longe na compreensão das Escrituras. E então, ele diz que agora não há nada que rejeitar, porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Só se tu não deres graças a Deus pelo que vais comer, é que tu não deves comer. Mas se tu deres graças a Deus, podes comer, desde que não te faça mal, como é óbvio também. E se tu gostares, não é? Se não gostares, a gente não gosta de todas as coisas, não é? Mas pronto, tudo bem. Sabem o que é que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 25? Vamos ler. Deuteronômio 6, 25. Em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 25, lemos assim. Isto é muito importante. Oh, irmãos, eu já não sei como é que é de falar para que as pessoas possam abrir os olhos, mas eu tinha que fazer esta abordagem, porque às vezes uma abordagem diferente pode levar as pessoas a abrir a pestana, que às vezes está com dificuldade em abri-la. Em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 25, portanto é o último versículo de Deuteronômio 6, lemos assim, e será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos para o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Será para nós justiça quando fizermos todos os mandamentos que o Senhor mandou fazer. Quando fizermos todos estes mandamentos para o Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou, como Ele nos tem ordenado. Então, é assim que a gente tem justiça? Será para nós justiça quando tivermos cuidado em fazer tudo aquilo? É assim que a gente obtém a justiça. Vamos ver o que a Bíblia... O que é que o Evangelho da Glória fala acerca do assunto? O Evangelho da Glória que foi dado ao apóstolo Paulo, sabem o que é que diz acerca do assunto? Vamos ver rapidamente. Gálatas capítulo 2, versículo 21. O apóstolo é muito claro quando diz assim, sabem de uma coisa, irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia a sério. Isto é um assunto muito sério. Porque uma pessoa pode pensar que tem a Bíblia na mão, porque o diabo também a tem, não se esqueçam disso, e estar a usá-la mal. E em Gálatas 2:21 nós lemos assim, Gálatas 2, estava no 3, que é o último versículo também do capítulo 2. Eu não aniquilo, diz Paulo, a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, como lemos ali em Deuteronômio, é bíblico. Aquilo que está lá é bíblico. Estava certo na altura. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, estão a ver como é que nós podemos citar a Bíblia para comprovar uma coisa que hoje não está certa? E as pessoas dizem, mas está na Bíblia. Vocês se falarem com os indivíduos tipo adventistas do sétimo dia, está na Bíblia. Ou testemunhas de Jeová, não se pode comer sangue, não se pode comer carne de porco, não se pode comer carne disto, não se pode comer aquilo. Está na Bíblia. E eles vão, quer ver na Bíblia? Eu vou-lhe mostrar na Bíblia. E vou mostrar, sim, agora. E eu olho para eles assim, ok, está na Bíblia, mas isso para mim não é novidade nenhuma. Mas uma coisa não vinga por estar na Bíblia. Está de acordo com o Evangelho da Glória, que foi dado ao apóstolo Paulo, como estamos a estudar na nossa passagem. Essa é que é a grande questão. Bem, Romanos 3:20. Um pouco mais atrás, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, sobre o mesmo assunto, o apóstolo Paulo diz assim, por isso,
nenhuma carne será justificada. Mas é agora. Sabem porque o apóstolo Paulo, se vocês lerem este capítulo 3, reparem que o capítulo 3, no versículo a seguir a este que eu estou a citar, diz assim: mas agora, e ele está a falar estava a falar do mesmo assunto do versículo anterior que eu estava a citar, mas que eu ainda não citei. Comecei, mas não acabei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: agora é que isto é assim, não era antes, não era assim. Porque o versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 20: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas é agora, agora. Esta palavra pequenina, agora, faz a diferença toda. Agora quê? Que o Evangelho da Glória foi dado ao apóstolo Paulo, como estamos a estar na nossa passagem. Todos nós já ouvimos falar que devemos olhar para as aves do céu, para os corvos. Olha para os corvos. Não foi o que o Senhor Jesus Cristo disse quando estava aqui na terra? Ele virou-se para os discípulos. Mas as pessoas esquecem-se de uma coisa: vamos pôr as coisas direitas, porque senão vão-me crucificar. Mas antes de me crucificar, primeiro vão ter que perceber que estou a cometer um crime. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, não nos podemos esquecer do seguinte: o Evangelho do Reino que ele pregava não é o Evangelho de graça que Paulo agora prega. E no Evangelho do Reino que ele pregava, e eu já fiz referência disso na semana passada, uma das coisas que ele dizia a quem ouvia esse Evangelho era: vai, vende tudo quanto tens, vem e segue-me. E eles fizeram isso. Todos! Alguns pensam que o Senhor estava a testar a fé do jovem rico, porque ele ficou muito triste e foi-se embora e não aceitou o repto. Mas aquilo não foi só para o jovem rico. Aquilo era para todos. Porque logo a seguir, quando ele se foi embora, os 12 que ouviram a conversa, estavam presentes, disseram assim ao Senhor: Senhor, e nós? Nós que deixámos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos receber em troca? Então, eles deixaram tudo ou não deixaram? Afinal, não era só para o jovem rico, foi não? E quando chegamos aos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4, nós vemos que todos tinham tudo em comum. Porque tinham deixado tudo. Tinham propriedades, vendiam, colocavam o produto aos pés dos apóstolos, distribuíam por cada um conforme a necessidade que cada um tinha. Eu estou a dizer isto porquê? Porque é neste quadro em que eles venderam tudo no Evangelho do Reino, ficaram sem nada, e depois vocês produzem. Então como é que era quando eles tinham que pagar impostos? Porque eles estavam neste mundo, tinham que pagar impostos a César. O que é que o Senhor disse a Pedro? Olha, Pedro, vais ali àquele lago, estás a ver? Vais encontrar ali um peixe. Abres a boca do peixe e vais encontrar 2 estáteres. E dá um por ti e outro por mim, para pagar os nossos impostos. O Senhor providenciava. Eles não tinham que se preocupar com nada. Quando chegasse a altura da necessidade, o Senhor estava lá para fazer. Pimba. Vocês não fazem assim, pois não? Estão à espera de ir abrir a boca de um peixe e encontrar lá o dinheiro que têm que pagar para pagar os impostos. Não façam isso. Vocês vão se dar mal com o assunto. É neste quadro que o Senhor diz assim: olha para os corvos. Eles não trabalham. E o vosso Pai Celestial não cuida deles. Ele estava a dizer: olha, convosco é o que eu estou a fazer. Cuidado em aplicar isto assim, ipsis verbis, a nós hoje. Porque o apóstolo Paulo, aquele a quem foi dado o Evangelho da Glória, que tem a ver com a sã doutrina que nós temos hoje, diz assim aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 3, versículo 10: se alguém não trabalhar, não coma. Então, vamos olhar para os corvos ou vamos trabalhar? O que é que vamos fazer? Vamos olhar para os corvos e vamos fazer como eles, que não trabalham, que não fazem nada, e o Pai Celestial cuida? E vamos pensar que no mesmo espírito que vai nos acontecer o mesmo, porque isto acontecia mesmo. Eu citei o exemplo do estáter, mas podia citar muitos exemplos. Mas agora isso não funciona. É bíblico? É. Não é dispensacional. Não está em vigor hoje. Está claro? Eu espero que isto ajude as pessoas a abrir a pestana. A palavra de Deus, como vocês sabem, é comparada a pão.
entre muitas comparações. E pegando naquilo que eu disse há bocado, um pouco de Bíblia é melhor que nada, cuidado! Um pouco de pão também é melhor que nada, dirão alguns. Mas cuidado, porque a mesma Bíblia que é comparada a pão é comparada a uma espada. E eu posso cortar onde não devo. Cuidado. A Bíblia, que é pão num lugar, pode ser veneno noutro lugar. A mesma Bíblia, que é pão, pode ser veneno, se não a manejarmos bem. Penso que isso é claro. Isto parece que é um bocado duro eu falar desta maneira, mas tem que ser assim. Tratamento de choque. As pessoas só com o tratamento de choque é que chegam lá, de outra maneira não chegam lá. Portanto, há necessidade, como diz Paulo ao Timóteo, e isso é no capítulo, na segunda carta que ele vai escrever, ele diz: Timóteo, se é um obreiro que não tens que te envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É preciso saber manejar bem. E para manejar bem as Escrituras, é assim. Vamos imaginar que eu tenho que ir a Lisboa. Vamos imaginar que daqui a um bocado tenho que ir a Lisboa, ok? Tenho um carro ali fora e vou-me deslocar de carro até Lisboa. Mas quero-vos dizer uma coisa. É melhor eu certificar-me que eu já aprendi a conduzir o carro antes de me meter nele para ir para Lisboa. Porque eu posso ter um carro ali fora para me levar a Lisboa, mas se eu não souber conduzir bem o carro, eu posso ter um acidente pelo caminho. Certo? E muitos têm um acidente pelo caminho com a Bíblia, porque não a sabem usar, não a sabem manejar. O facto de eu saber que o diabo tem a Bíblia, e já perceberam porque é que o diabo tem a Bíblia, e tem mesmo, o facto de nós sabermos que o diabo tem a Bíblia, deveria mudar a nossa perspectiva. Quando nós vemos ou ouvimos alguém manejar a Bíblia, como é que ele está a manejá-la? Já viram como é que o diabo maneja, não já? Cuidado. Não confiemos no que alguém diz, simplesmente porque é um versículo da Bíblia, porque está na Bíblia. Podemos descobrir que essa pessoa também está a seguir o diabo, com uma Bíblia na mão. Que Deus tenha misericórdia de nós.